né, para render graças a esse Deus maravilhoso. Bom que você está aqui nessa noite. Eu quero já ler com você o texto de hoje. Nós vamos falar sobre as características da paternidade de Deus. Eu sei que você está com dificuldade, pode ir lá no fundo, leva a unçãozinha, o óleo, você unge lá mesmo, tá? Já abençoa lá quem vai colocar ainda a oferta na salva, o dízimo na salva, amém? Eu quero falar com você hoje sobre características da paternidade de Deus. E nós vamos ler o texto que está em João 1, do 10 ao 12. João 1, do 10 ao 12, para que nós possamos compartilhar a palavra. Em seguida nós temos algo importante para fazer, mas antes eu gostaria de ler com você a palavra de Deus. Você que tem aí, abra João 1, 10 ao 12. O capítulo 1 do Evangelho de João é um texto maravilhoso. Se você quiser depois em casa, você dá uma sentada lá um momento, tira 3 minutinhos, senta, abre a Bíblia no celular, ou abre a sua Bíblia, o livro, e leia a partir do verso 1. É maravilhoso esse início do Evangelho de João, é maravilhoso. Para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia. Mas nós vamos ler o 10, o 11 e o 12, que diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Feche os teus olhos, olha comigo, Pai. Estamos na tua presença, Senhor, e queremos agora ser abençoados através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Deus, venha nos abençoar nessa noite, que traga ao nosso coração uma renovação, Senhor, um novo entendimento, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, nós abençoamos o teu povo para que ele receba essa palavra e pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre nós, venha, Senhor, nos ministrar agora, venha nos liderar nesse tempo de compartilharmos a palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Antes da gente fazer a pregação, partirmos para a palavra, nós queremos apresentar a Ágata, né? A Ágata, filha da Camila e do Paulinho. Paulinho a gente conhece desde a barriga da mãe, né, Paulinho? Estava na barriga da Sueli, a gente já conhecia o Paulinho, já sabíamos que o nome dele seria Paulo, né? Então eu quero convidar a Camila, o Paulo e a Ágata para que venham aqui, e os padrinhos. Não sei quem são os padrinhos, mas os padrinhos podem vir também. Amém? Eu vou pegar aqui já o certificado. Venham o pai, a mãe e os padrinhos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, nós não batizamos crianças. Nós seguimos o exemplo de Jesus. O Evangelho de Lucas diz que Jesus, ao completar os dias, Maria o levou ao templo, Maria e José o levaram ao templo para ser apresentado, né? E nós fazemos isso na Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós apresentamos as nossas crianças ao Senhor, segundo o exemplo que nós recebemos de Jesus Cristo. E o batismo quando é? O batismo é o quê? O batismo é um símbolo de um arrependimento, né? Se eu perguntar para a Ágata: você está arrependida, Ágata? Tá? Dos seus muitos pecados, essa sua longa vida? Ela não está, porque ela não entende nem o que é isso, né? Então, quando ela tiver esse entendimento, né, Camila? Ela vai então poder ser batizada. Quando ela tiver o desejo no coração de externar algo que aconteceu dentro dela, ela vai ser batizada. Então é dessa forma que nós agimos na Igreja do Evangelho Quadrangular. Amém? Então aqui está o certificado de apresentação de Ágata de Miranda Borges. Certificamos que Ágata de Miranda Borges, nascida em 22 de maio de 2023, filha amada e esperada de Paulo Henrique de Moura Borges e Camila Luísa de Miranda, foi apresentada ao Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus em Lucas 2:22, no dia 13 de agosto de 2023, na IEQ Painville. Depois vocês vão levar este certificado com vocês, amém? Como é o nome dos padrinhos? Sara? Ednelson, nome de jogador de futebol? Isso, então tá bom, Sara e Ednelson. Vocês vão ajudar o Paulinho e a Camila a cuidar da Ágata, né? A Bíblia diz assim: ensina a criança
o caminho que deve andar, e quando for grande ela não vai se desviar, né? Então vocês, como padrinhos e como testemunhas, estão aqui hoje para ajudar o Paulinho, se comprometer com o Paulinho e com a Camila, a cuidar da Ágata, né? A fazer com que a Ágata caminhe nos caminhos do Senhor, que ela seja ensinada desde pequena, que ela seja ensinada, amém? Então por isso que vocês estão aqui, para serem testemunhas e para ajudar o Paulinho e a Camila, além de toda a família, né? Toda a família vai ajudar, toda a família vai fazer isso também, mas especialmente vocês que foram escolhidos pelos pais para serem os padrinhos da Ágata, amém? Jamil, vem cá um pouquinho, vem segurar o microfone para mim, que eu vou pegar a Ágata no colo. Ágata, vem cá, não chora. Amém? A igreja coloque-se em pé. Nós vamos então apresentar a Ágata ao Senhor nessa noite, pedindo que o Senhor cuide dela a partir de hoje, mas já vamos cuidando desde o ventre da mãe, né? Mas hoje nós estamos fazendo o cerimonial disso. Pai, aqui está a tua filha, a Ágata, Senhor, que é um presente do Senhor para a família, especialmente para os pais, para o Paulo, para a Camila, Senhor. E seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos agora apresentando a Ágata, Senhor, ao Senhor, consagrando a vida dela, Deus, e pedindo que o Senhor cuide da Ágata, Pai, que o Senhor faça com que ela cresça diante dos homens, diante de Deus, em sabedoria, em graça, em verdade e em estatura, Pai. Nós oramos, nós abençoamos e nós consagramos a vida da Ágata ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Sabe, bom que você assumiu esse compromisso. Deus te abençoe, tá bom? Nelson, bom que você assumiu esse compromisso. Deus te abençoe. Vamos fazer uma fotinha? Isso, está aqui o certificado. Vamos fazer a foto agora. Foto oficial. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, tá bom? E se precisarem de ajuda, amém? Pode sentar. Caso precisem de ajuda, a igreja está à disposição de vocês para ajudá-los naquilo que for necessário. Amém? Glória a Deus. Que bom. Mas nós queremos falar do nosso Pai. Quem aí tem pai? Levante a mão. Quem não tem pai? Levante a mão. Como não tem? Você nasceu de jogadeira? Né? Tem um pai, né? Talvez você nem conheça seu pai. Alguns nem conhecem o pai, né? Mas todos nós temos um pai, né? Eu tenho um pai que já é falecido, já nos deixou há alguns anos. Mas eu tenho um pai, ele foi meu pai biológico. Eu tenho um pai biológico e eu tenho um pai que cuidou de mim, meu avô José. Meu avô José cuidou de mim. O meu pai foi meu pai biológico, me concedeu, né? Me colocou no mundo. Eu, inclusive, me pareço um pouco com ele fisicamente, por conta disso, né? Mas eu convivi muito pouco com meu pai. E quando eu ainda era muito jovem, minha mãe e meu pai se separaram e eu fiquei muito longe do meu pai. Me afastei, fiquei mais de 15 anos sem nem ver o meu pai. Eu fui rever o meu pai, meus pais se separaram, eu tinha menos de 5 anos de idade, e eu fui rever o meu pai, eu já tinha 20 anos de idade. Né? Mas eu tive um outro pai, que foi o meu pai, aquele que cuidou de mim, que foi o meu avô José. E inclusive quando eu olho para a minha vida e eu lembro do meu avô José, eu percebo que eu sou muito parecido com o meu avô José, porque foi ele que me criou, foi com ele que eu aprendi, foi com ele que eu fui para a igreja, né? Ele era católico, muito católico, me levou para a igreja católica, foi dele que eu ganhei a primeira Bíblia, e a Bíblia com a qual eu me converti, porque naquela manhã de sábado de 1991, em que eu estava desesperado, querendo tirar a minha vida, né? Eu abri a Bíblia que o meu avô José tinha me dado antes de morrer. Meu avô José morreu no mês de outubro
E em setembro, no meu aniversário, ele me deu uma Bíblia de presente. É uma Bíblia enorme que eu tenho lá em casa até hoje, né? É aquela Bíblia das Irmãs Paulinas, é a Septuaginta, é uma Bíblia bem grandona. Mas eu guardo até hoje, está guardada comigo lá em casa até hoje. Mas, independente da tua resposta hoje, se você conhece ou não conhece seu pai, se você teve um bom pai ou não, de repente você teve um bom pai, você teve a sorte de ter um bom pai. Eu tive um bom pai que foi meu avô. Ele fez o papel de pai na minha vida, né? Talvez você tenha tido um pai distante, um pai ausente. Talvez você nem saiba quem é o seu pai. Eu sei que algumas pessoas não sabem nem quem é o pai. A mãe a gente tem que saber, né? Que a mãe carrega a gente na barriga 9 meses. Não tem como ela ir embora e ela não vai embora. O pai às vezes vai embora, infelizmente, mas a mãe não vai embora. A mãe fica conosco até o final. Mas nós temos um pai. O nosso verdadeiro pai é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos um pai que está nos céus. Marlene e eu sempre dizemos, né? Quando a gente é assim meio que desprezado, não sei se isso já aconteceu com você, né? Mas conosco já. Quando a gente é assim meio que desprezado pelo pai terreno, quando o pai terreno não dá muita bola para a gente, né, Fábio? Quando o pai terreno só quer saber da gente para pedir alguma coisa ou levar alguma vantagem, a gente sempre lembra, ainda bem que eu tenho um pai que está no céu, que eu tenho um pai que é Deus. Mas eu sei que você que está aqui hoje, você que é pai, quantos são pai aqui agora? Levante a mão. Amém, vários pais, né? Que bom que você é pai. E você que é pai, eu sei que você tem entendido que você é um representante de Deus, alguém que representa Deus na vida dos seus filhos. É através de você que os seus filhos vão conhecer o amor de um pai. E eu quero falar de 4 características do amor de um pai hoje. Para que você que é filho, pense que você tem um pai no céu que age assim com você. E para você que é pai, para que você se inspire em ser um pai assim, como Deus é para nós. Amém? Amém. O seu amor nos adotou e nos acolheu. Nenhum de nós é filho de Deus por sangue, nem pelo Espírito Santo, como foi Jesus, né? Jesus foi concebido, Deus é o pai dele, Maria a mãe, e Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nenhum de nós foi concebido pelo poder do Espírito Santo, eu acho, pelo menos, a não ser que tenha alguém que tenha sido, pode até ter acontecido um milagre desse, mas o normal é um pai, né, um homem e uma mulher se unirem, e daí nasce uma criança 9 meses depois. Então, nós não somos assim em relação a Deus. O único que é em relação a Deus assim é Jesus. Por isso que Jesus é 100% Deus, porque ele é filho de Deus, e ele é 100% homem, porque ele é filho de Maria. Nós não. Nós nascemos de um pai e de uma mãe. E Deus nos adota como filhos. Você foi adotado como filho. Durante algum tempo da minha vida eu pensava assim, ser adotado deve ser uma coisa terrível, né? Ser adotado deve ser uma coisa ruim. E daí uma época Deus ministrou no meu coração e eu entendi, porque quando você tem um filho natural seu, que nasceu de você, que é sangue do seu sangue, você naturalmente é ligado a ele pela carne, pela consanguinidade. Então você tem um filho que você não escolheu às vezes, que você às vezes até nem, no meu caso, por exemplo, eu sou fruto de um acaso. Meu pai e minha mãe não queriam me conceber quando estiveram juntos, tiveram relação sexual. Nasci eu de um descuido, né? Mas eu não era esperado, eu não era planejado. Então, às vezes, você como pai, por sangue, você às vezes nem planeja os seus filhos. Outros são planejados, desejados, esperados, né? Mas alguns não. E quando você é adotado? Quando você é adotado, alguém escolhe te chamar. Alguém escolhe você para chamar de filho.
Alguém escolhe você para ingressar na família dele. E isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que isso é muito melhor do que ser um filho natural. Por quê? Porque houve um ato de vontade. A pessoa quis adotar você. A pessoa quis que você fosse filho dele. A pessoa escolheu ser seu pai. Amém? Então Deus escolheu nos fazer filhos. Ele sacrificou o seu único filho a fim de nos presentear com a adoção. Porque nós somos adotados, e o nosso irmão mais velho é Jesus, e é o sacrifício de Jesus na cruz que nos torna filhos de Deus. Foi o que nós lemos: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Deus manda Jesus, na plenitude dos tempos, para que Jesus morra na cruz do Calvário, por mim e por você, para que nossos pecados sejam perdoados, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida, e para que nós tenhamos um lugar no céu quando nós morrermos. Quando nós morrermos, nós vamos para a casa do nosso Pai. Jesus diz assim, o texto que eu li o dia que eu me converti: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para você. Então Deus prepara um lugar para você nesta morada celestial, que é a morada do nosso Deus. Amém? Teve gente que rejeitou, né? Aqui a gente lê, diz assim, lá no versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Tem gente que não recebe Jesus? Tem gente que não aceita o presente de Deus? Tem. Acho que não é você, acho que não tem ninguém aqui que tenha rejeitado Jesus. Porque eu não estou falando de religião, eu estou falando de um sentimento, de uma intimidade, de um reconhecimento de que Deus existe, de que Deus é Pai, de que Jesus morreu na cruz, de que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados, porque Jesus era sem pecado, e o pecado que ele paga na cruz não é o dele, porque ele não tinha pecado para pagar, ele paga o nosso pecado. Amém? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. 12, mas a todos quantos o receberam. Então tem muita gente que resolveu receber Jesus. Na tradução da Bíblia, a mensagem diz assim: mas houve os que quiseram de verdade. Então muita gente aceitou Jesus como Salvador, como seu suficiente Salvador, e ao fazer isso, ele se torna filho de Deus. É nesse momento que ele se torna filho de Deus, filho por adoção. Pastor, todos são filhos de Deus? Não, meu querido, porque tem gente que rejeita Jesus, e aqueles que rejeitam são criaturas de Deus, mas não são filhos de Deus, porque a Bíblia está dizendo aqui claramente: a todos os que o receberam, aqueles que o receberam, aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, para nós sermos filhos de Deus, nós temos que entender isso. Nós temos que aceitar Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Mas eu quero falar de 4 coisas, né? A primeira está em Romanos 8, 38 e 39. Não combinei ali com meu parceiro Felipe. Aliás, meu filho por adoção, né? Meu filho querido por adoção. É o filho que Deus me deu. Deus me deu muitos filhos. Amém? Amém. Como disse a Sandra hoje, né? Pai de multidões, graças a Deus, ele tem um monte de filhos, né, Josi? A Josi, a Lu, Paulinho, a Sandra, a Sueli, né, Sueli? Cidelei e Larissa, muitos, o Maicon, muitos filhos, Dario, muitos filhos Deus tem me dado, e continua me dando, porque continua chegando gente, né? E Lucas é um filho mais novo aí, né? Está chegando agora, mas também tem sido um filho. Então Deus tem me dado muitos filhos. E o Felipe vai colocar para nós ali Romanos 8, 38 e 39. O Felipe é meu primogênito. É o meu filho primeiro, mas eu tenho muitos filhos. Amém? Amém. 8, 39 está ali? Tá? Quem lê para mim? 8, 38. Porque eu estou bem. 38 e 39, pode ler os dois. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, 39. nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
Amém? Sabe o que é isso, meu amigo? Meu querido, minha querida? Isso é amor incondicional. Nada pode te separar do amor de Deus, meu filho. Essa é a primeira característica do nosso paizinho. Jesus, inclusive, quando veio, revolucionou, né? Por quê? Porque antes de Jesus, Deus era tratado como Senhor, como Altíssimo, como Todo-Poderoso, Elohim, El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que você não podia nem falar o nome dele, Yahvé. Vem Jesus e fala assim, você vai orar assim, Pai nosso que estás nos céus. E na língua hebraica é Abba. Jesus nos ensina que Deus é o nosso Pai, que Deus é o nosso Abba. E o amor que Ele tem por você é incondicional, é um amor incomparável, ilimitado, inesgotável, incondicional. A irmã Raquel leu, não tem profundidade, não tem altura, não tem vida, não tem morte, não tem nada que possa separar você do amor de Deus. Deus te ama. Amém? Amém. E o nosso apóstolo João, o discípulo João, por que esse texto é tão maravilhoso? Hein, João? Por que esse texto é tão maravilhoso? Porque quando João escreveu isso aqui, ele já estava assim de cabecinha branca como nós. Ele já era uma pessoa sábia e experiente. Ele não tinha mais, como nós não temos, né? A força física, mas ele tinha a força espiritual, ele tinha a força mental, ele tinha a sabedoria. Então ele pode escrever esse texto maravilhoso que ele escreveu aqui. E ele fala que nós somos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, recebido, adotado por Deus, alguém que era inimigo dos cristãos e foi adotado por Deus também, como eu e como você, ele fala, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Amém? O que significa a palavra incondicional? Não tem condições, não existe nenhuma condição para você ser amado por Deus. Ah, pastor, mas você falou agora há pouco que se eu não aceitar Jesus, eu não sou filho de Deus. Eu não estou falando de você ser filho de Deus, eu estou falando do amor de Deus por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, independente se você aceitou Jesus ou não, Deus te ama. Você é amado do Pai. E esse amor é incondicional. Ele é ilimitado. Ele é inesgotável. E ele é incomparável. Amém? Me fale de um amor tremendo. Qual é o amor tremendo que você conhece? O amor de uma mãe, né? Pelo seu filho. Mas mesmo o amor de uma mãe pelo seu filho não se compara ao amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus por nós é muito maior. Amém? Deus nos ama de maneira incomparável e sem nenhuma condição. Deus te ama. E tem um grande escritor que eu gosto muito, eu já falei isso aqui outras vezes. Tem uma pequena pregação dele. Eu cheguei a colocar no grupo da igreja ou não? A pregaçãozinha do Breno Menino? Não? Vou colocar então, vou achar e vou colocar. Ele fala assim, ele fala que também já é uma pessoa de cabecinha branca, né? Já é alguém experiente, né? Jovem, você tem força, mas eu e o Joaquim temos experiência. Eu e o seu Jerônimo temos experiência, né, seu Jerônimo? Amém? Eu e o Odilon temos experiência. Eu e o João, eu e o Paulo, nós temos experiência. Amém? Final de chamar de velho? É?
Não, me chamando de ver. Não, estou chamando de experiente, João. Mas a gente vai ficando mais fraquinho fisicamente mesmo, né? O jovem tem a força, o jovem, né? O Felipe estava me contando essa semana que ele estava caminhando com uma caixa na mão e ele tropeçou numa outra caixa que estava na frente dele, que ele não viu. E ele deu um jeito e se virou, né? E não se esborrachou. Eu andando aqui no pátio da igreja, sem caixa nenhuma na mão, sem caixa nenhuma no caminho, me esborrachei todo, né? Estou aqui luxado, meu pulso luxado, minha cara roxa ainda, do tom que eu levei. Por quê? Porque a gente não tem mais aquela agilidade toda, mas a gente tem uma experiência. E eu ainda falei com o Felipe nesse dia, falei assim, eu queria ter 18 anos, mas com a cabeça de hoje. Porque se for para voltar a ter 18 anos com aquela cabeça que eu tinha, eu não quero não. Eu era um bobão, eu era um moleque, né? Um moleque irresponsável, não quero. Se eu pudesse voltar lá e ter a cabeça que eu tenho hoje, eu voltaria. Mas se eu tiver que escolher, eu escolho ter a cabeça que eu tenho hoje. Amém? Então os mais jovens entendam isso que vai acontecer com você também, como diz o meu sogro, né? Se você tiver sorte, você vai envelhecer também, né? Você vai ficar velhinho também, amém? Então, primeira coisa, amor incondicional. Segunda coisa, Lucas 11, do 11 ao 13. Felipe vai colocar ali para mim e alguém vai ler. Alguém com uma voz bem forte, né, Raquel? Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará ao Espírito Santo atos que lhe pedirem. Aos que lhe pedirem. Amém. Qual que é a segunda coisa que Deus nos dá? Cuidado, sustento, proteção. Às vezes você se sente sozinho no mundo, né? Eu lembro de algumas cenas na minha vida que eu me senti muito sozinho. Eu lembro de eu me jogar no chão da minha casa e chorar copiosamente, achando que eu estava sozinho, que ninguém cuidava de mim, que ninguém ligava para mim, que eu não tinha ninguém, que eu estava abandonado. E daí vem Deus e nos consola, porque Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que sustenta, Ele é um Pai que protege. Amém? Hein, Paulo? O que você não está disposto a fazer pela Ágata? Tudo, né? Tudo. A gente cuida, a gente protege. Deus faz assim com você, meu querido. Porque se você é um pai, né, Douglas? Você não faz isso com a maisinha? Não é isso, Lucas? Você não faz isso com o Samuel? Não é isso, Michael? Você não cuida do Biel? E assim é. Né, Dario? Você não cuida da Bianca? E assim é. Né, Thiago? Você não cuida da Lara? Mesmo com o joelho estrupiado, você não cuida dela. Né? Né, Ciderley? Você não cuida desse João aí, que já está maior que você, mas você continua cuidando dele? Meu querido, se você cuida assim dos seus filhos, imagina Deus. É isso que esse texto está nos dizendo. Que se você sendo mal, dá boas coisas aos seus filhos, imagina o nosso Pai Celeste. Será que Ele nos daria algo mal? De maneira nenhuma, meu querido. Deus nos abençoa, Deus cuida de nós, Deus se alegra conosco, Deus vela pelo seu sono quando você está dormindo. Deus está olhando você lá dormir e Ele se alegra com você. Deus se regozija em você. Você é motivo de alegria para o Senhor. Então Deus cuida de você, Deus te sustenta, Deus te protege.
O professor da escola bíblica está dizendo ainda hoje, né? Você, filho de Deus, não passa fome. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode ser que você não coma aquela picanha toda, né? Que foi prometida, né, Lu? Talvez você não coma aquela picanha toda, mas fome você não passa. Deus supre a sua necessidade. Deus cuida de você. O Leandro deu um testemunho para nós esses dias. Ele estava na BR, trazendo a mãe de volta do hospital. O carro furou o pneu. Ele parou, né, Leandro? E não conseguia trocar o pneu do carro. Por quê? Porque a chave de roda não estava funcionando bem. E ele não conseguia trocar o pneu e estava com a família toda, né? Na beira da estrada, lá na BR. O que aconteceu? Parou o carro da concessionária, né? Que administra ali o trecho. Como era o nome da moça? Gabriela? Tem alguma Gabriela aí? Não tem. Não, porque mandaram vir consertar um pneu no carro da Gabriela. Não. A Gabriela não está aqui, mas o pneu está aqui. Pode consertar. A Gabriela chamou o socorro para o Leandro. Mas quem que chamou o socorro? Deus. Deus cuida de você, meu filho. Deus te protege. Talvez você nem perceba, mas Deus cuida de você. Meu Deus, esse relógio é muito ligeiro. Mas vamos lá. Ah? Deixa fluir. Deixa fluir. Amém. Nós estamos terminando. Terceiro, até agora nós falamos de coisas boas, né? Amor incondicional, cuidado, sustento, proteção. E agora? Apocalipse 3,19. De novo João. De novo um texto do apóstolo João, que morreu velhinho, na ilha de Patmos. Alguém lê para mim? Eu repreendo a disciplina aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Alguém mais? Mais uma versão, mais alguém? Mais uma voz? Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. A Bíblia chega a dizer o seguinte: se você está sem repreensão, se você está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Deus repreende e corrige e disciplina os filhos, porque Ele ama os filhos. Dias atrás nós estávamos lá em casa e o Theo estava lá fazendo uma artezinha. Vovô e vovó, deixa fazer, né? Deixa bagunçar. Mas aí o pai dele, que é o Felipe, estava lá também, né? Teve que chamar ele de pertinho, repreendê-lo. E daí ele chorou, porque ele ficou triste com a repreensão do pai. E daí o Felipe falou assim: eu repreendo ele porque eu sou o pai dele, eu preciso repreender. Nós somos vovô, né? Nós é só alegria. Faz o que quer. Mas o pai precisa repreender e precisa corrigir. Então, às vezes, Deus nos corrige, Deus nos repreende, mas é porque Ele te ama, porque Ele sabe que muitas vezes o caminho que você está tomando vai dar um resultado horrível, vai dar um resultado negativo, vai dar um resultado ruim. Então Ele quer que você corrija a sua rota, que você refaça o seu caminho. Por isso Ele te corrige e te repreende algumas vezes. E algumas vezes Ele permite que você ande por um estreito, ou seja, que você passe por dificuldades, por lutas, para corrigir, para repreender, para disciplinar e para ensinar. Amém? Amém. Amém. Esses dias alguém perguntou assim: você lembra da sua professora do primeiro ano? Quem lembra da professora do primeiro ano? Levanta a mão. Ô, glória!
A minha era a irmã Diva, brava, colégio São José, lá em Umuarama, cidade onde eu nasci. E ela era brava, naquele tempo podia dar palmada na mão da gente, né? Pegava a régua e pá! Hein? Né, Gel? Professor. Eu não esqueço, ela era brava, mas ela me ensinou a ler. Com ela eu aprendi a ler, e eu leio até hoje. Sou um leitor voraz, vivo lendo, leio o tempo todo. Mas ela me disciplinou. Amém? E último, então eu falei para você: amor incondicional, cuidado, sustento, proteção, disciplina e correção. Outra coisa importante: disciplina e correção não é condenação. Deus, quando te corrige, te disciplina, não está te condenando. Ele não está querendo dizer para você que você vai para o inferno. Não. Ele está querendo dizer assim: ó, você está no caminho errado, que não vai ser bom. Então corrija esse caminho aí, por favor. Mas ele continua chamando. Porque o texto que nós lemos, que a Raquel leu, que o Santiago leu, diz assim: que ele corrige e disciplina aqueles que amam. Então não é condenação para você, tá? Então, quando Deus estiver tratando com você, fica de boa. E uma coisa bem importante agora: quem é que vai nos corrigir e nos disciplinar? Quem? O irmão do lado? Deus está chamando você para ficar corrigindo, disciplinando os outros do lado aí? A não ser que você seja pai, a não ser que você seja mãe, você não está aqui para disciplinar e corrigir ninguém, não, querido. Você está aqui para olhar no espelho e corrigir a sua própria vida. A vida do seu irmão quem corrige é Deus, ou o pai ou a mãe dele. Você não, tá? Você não é chamado a disciplinar nem a corrigir ninguém. Você é chamado a amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarmos uns aos outros. Amém? E a última coisa está lá em Lucas 15, do 22 ao 24, uma história bem conhecida, para a gente encerrar. Lucas 15, do 22 ao 24, quem é que lê para mim? O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Você conhece essa história? Sim. Sim? Sim? Sim. Camaradinha, filho mais novo, caçulinha, né? Dá a minha grana aí, pai, eu quero que é meu. Daí, o pai dá e ele sai por aí gastando em besteira, né? Em bebida, em droga, em prazeres, em orgias, e torra toda a grana do pai. Aí um dia ele está lá, se arrepende, gastou todo o dinheiro, está comendo lavagem junto com os porcos e fala: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque os empregados do meu pai pelo menos comem comida boa, então eu vou voltar para lá e você é um empregado do meu pai. Mas quando ele chega em casa, o pai faz isso aí que a gente acabou de ler com ele, ou seja, perdão inabalável. Por mais que você erre, meu querido, Deus tem perdão para você. Deus continua confiando em você. Amém. Ei, Lu, e Deus não perdoa como a gente perdoa, porque a gente perdoa e fica lembrando, né? Ah, perdoei, mas não esqueço, né? Deus perdoa, meu querido, e Ele esquece. A Bíblia diz que Ele joga no mar do esquecimento o teu pecado, e Ele te perdoa, e Ele te recebe, e Ele te restaura a mesa dEle, e Ele restaura as coisas na sua vida. Nós temos falado aqui sobre restauração. Deus tem restaurado a vida de muita gente na igreja. Coisas que foram tiradas da sua vida, Deus tem restaurado. Deus restaura. Temos ouvido testemunhos. Ainda domingo passado ouvi um testemunho. Uma pessoa que alguns anos atrás perdeu um emprego muito bom. Deus devolveu o emprego agora dela. Ela já está trabalhando
começou a trabalhar segunda-feira passada. E era uma empresa da qual ela se arrependia muito de ter saído, porque é uma boa empresa. E ela voltou a trabalhar nessa empresa agora. Então Deus tem restituído, Deus tem restaurado. Amém? Por quê? Porque Deus tem um perdão inabalável para você. Amém? Amém? Com isso eu encerro, né? Não entrega ainda não, Biel, não entrega ainda não. Segura. Segura não entrega daqui a pouco. Nós queremos fazer agora uma oração por você que é pai. Então eu quero primeiro pedir que os pais venham aqui na frente. Todos os pais aqui na frente. Vem rapidinho.